Bom, após 3 tentativas de gravação, cá estou eu, na quarta, agora auxiliada por um roteiro. Bom, faz um tempo desde o último vídeo de Kingdom Hearts e, tecnicamente, o pulo é para acompanhar os anos ali que nosso antagonista envelheceu. Piadas à parte, o vídeo de hoje é carregado, portanto eu já sugiro para vocês aí que peguem um Cheetos e um suco de maçã aí para vocês ficarem confortáveis, tranquilos com um lanchinho. Um outro disclaimer também é que você precisa ver os outros vídeos da série de Kingdom Hearts que eu fiz aqui no meu canal para você não perder o fio da meada. E é claro, esse vídeo é um de 3 vídeos que eu farei sobre Kingdom Hearts Birth by Sleep, que é um jogo originalmente lançado lá para PSP, em 2010, se eu não me engano, que contém 3 personagens jogáveis, que é o Ventus, o Terra e a Aqua. As campanhas, elas se passam em momentos alternantes entre si e que se entrelaçam em alguns momentos, tá bom? Outra coisa que é importante deixar avisado. E outro detalhe importante é que o vídeo de hoje é sobre a primeira campanha, mas também sobre o prólogo, e focando bastante na jornada do Terra. A quem vocês estão aí vendo eu desenhando no fundo. E é claro, outra coisa também é que de agora em diante eu tentarei fazer artes para os vídeos, que eu não vou usar mais as cutscenes, vou usar só algumas imagens de pontos cruciais do enredo, para poder ilustrar o que eu tô falando, porque é bem chato ficar baixando cutscene ou gravando do Play 4, porque é muito trampo e não é um retorno tão bom. E eu também quero fazer arte, né? O meu canal é sobre isso. No mais, eu quero lembrar também que eu tenho um Instagram e um Twitter para você poder acompanhar meu trabalho. Enfim, vamos ao vídeo. Prólogo. Uma luz pura e uma escuridão pura. Assim como eu expliquei no fim de Kingdom Hearts Union X, o Ventus ele foi jogado para muitos anos no futuro, desde que ele se sacrificou para aprisionar a escuridão primordial. Esse tempo deve ser provavelmente uns 14 anos ali antes de Kingdom Hearts 1, né? Ele é jogado para essa época. E ele foi encontrado por Zerranort, que estava de passeio reflexivo pelas belas terras vazias e desérticas do Keyblade Graveyard, ou do cemitério das Keyblades. E lá, muito provavelmente ele reconheceu o rapaz devido às memórias que ele testemunhou do nosso personagem do Union X, ou melhor, da segunda vida dele, lá de Missing Link, que depois, como explicado em Dark Road, vai ser uma figura paterna para o Zerranort, e foi a provável razão dele ter acolhido o garoto. O Zerranort ele já havia chegado no ponto das pesquisas dele, onde ele afirmava que tudo converge às trevas. Então, se isso é o que acontece, a origem do mundo deve ser a escuridão. E o plano que ele tem seria levar o mundo à escuridão junto com Kingdom Hearts, que já jazia no domínio das trevas, e então usar a contraparte dela, a X-Blade ou a Keyblade original, para reformar o mundo às ideias dele, já que ele desde criança ouve que ele é a criança destinada a salvar o mundo. O Ventus, nessa época, era um ser com uma luz muito pura dentro de si, e essa luz aprisionava uma das escuridões antigas. E a questão é, se ele forçasse um pouco o Ventus, o próprio Ventus se tornaria na X-Blade, porque essa escuridão pura e essa luz pura se chocariam em uma energia quase forte o bastante das 13 trevas originais com as 7 luzes originais. E aí ele poderia usar o Ventus como um portador que usava a X-Blade para servi-lo. No entanto, após alguns treinos, o Zerranort percebe que o Ventus não serviria para isso dessa forma, especificamente porque o Ventus se recusava a usar o poder das trevas que ele tinha dentro de si. E isso era muito provavelmente devido às memórias que ele perdeu, mas que ainda eram referentes ao ato que ele tomou no fim de Union Cross, onde ele usou a luz para aprender a escuridão, né? E que possuiu ele antes para matar a Strelitzia. Eu expliquei isso no vídeo do Union Cross. O ponto é, muito provavelmente o coração dele sente que ele não pode deixar isso acontecer de novo, que ele não pode deixar essa escuridão fluir de novo. Mas isso era um empecilho para o Zerranort pro plano dele. Então ele usa a sua Keyblade, a No Name, que uma vez pertenceu ao Mestre dos Mestres e o Luxo, e ele usa isso para partir o coração do Ventus, separando um pedaço da escuridão e usando essa escuridão, dando um novo corpo a ela. E esse ser seria chamado de Vanitas. O Ventus então começa a morrer e o Zerranort percebe que talvez teria que achar alguma nova luz pura para se chocar com o Vanitas. Só que ele estava errado. Assim que ele deixa o corpo do Ventus no mundo de Destiny Islands, o mesmo mundo onde o Sora vai crescer, onde o garoto lá, como é uma ilha pacífica, ele poderia ficar em paz, né, descansando em paz. O ponto é, o coração do Ventus é encontrado por um outro coração. Um coração de uma criança que tinha acabado de nascer, que era o Sora. O Ventus então é acolhido por esse coração, pelo coração do Sora, que oferece abrigo para ele para que o Ventus se recuperasse. E então, no mundo real, enquanto isso está acontecendo, o próprio Ventus invoca a sua própria Keyblade e dispara um raio de luz para o céu,
o que simboliza tanto o seu retorno à consciência, assim como uma conexão com o Sora, já que Sora em japonês significa céu, e a conexão seria esse fio de luz que ele lança. O Xerranort então ele percebe que o plano dele ainda tem como funcionar. Capítulo 1. Terra, a vontade duradoura. O nome parece não faz muito fazer sentido, né? Meio confuso. Mas vai fazer sentido logo mais. De início, devemos aqui falar de outra pessoa. E esse seria Heracles, o antigo colega e amigo de Xerranort. Pouco se sabe do que ele fez desde sua época de jovem lá em Dark Road, e até ele se tornar um mestre formado e ter a sua própria escola. Mas o que se imagina é que, com o passar do tempo, o Heracles ele foi embora de Scala de Kylon, além de que talvez, sei lá, a escala pode ter sido tanto destruído ou sumido, ou se perdido enquanto mundo, ou selado, a gente não sabe sobre isso. Talvez até mesmo a Scala de Kylon se tornou The Land of Departure, eu duvido muito disso, mas o ponto é, o Heracles saiu de lá, e ele vai para um outro mundo, e esse mundo se chama The Land of Departure, ou a Terra da Partida. E lá ele tinha um castelo muito parecido com os castelos lá de Scala de Kylon, e nesse castelo ele ensinava novos aprendizes. Desses aprendizes, ele tinha dois, muito específicos, que eram o Terra e a Aqua. O Terra é muito parecido com o Heracles, ou pelo menos o mestre diria isso dele. O fato é, o Terra é muito forte e determinado e bastante dedicado a se tornar um mestre da Keyblade, focado em derrotar as trevas com o poder das luzes, assim como o Heracles ensinou ele. O Terra também tem um gênio muito forte e até um ego bem forte, e ele é bem rígido, afinal bate com o tema dele, né? O nome dele é Terra. Ele já era muito amigo de Aqua e tudo indica que ele já treinava com bastante tempo com ela. Mas logo mais ele conheceria seu novo amigo e uma figura que viraria uma espécie de irmão mais novo para ele, o Ventus. Em pouco tempo eles se aproximaram e o Terra ensinava o que podia para o Ventus. E na época o Ventus ainda estava se recuperando do estado de coração partido dele, né? Que ele ainda estava se recuperando com a conexão com o Sora. E devido a ele estar baqueado por esse processo, ele ainda era meio devagar e tudo mais, mas o Terra não tinha muita noção disso. O ponto é, eles ficaram muito próximos, até que o próprio Terra passa para o Ventus uma antiga Keyblade de treino feita de madeira, como se fosse um brinquedo que ele usava para fazer sparring. E ele faz um ensaio do que eles chamam de ritual da herança da Keyblade, um rito que só pode ser feito por um mestre da Keyblade ou por alguém que tem um poder de mestre, mas que era um jeito de presentear o seu amigo de uma forma simbólica, já que esse rito é usado por um mestre para escolher um novo aprendiz, e se esse aprendiz passar a ser um Keyblade Wielder, né? A Aqua nessa época também, querendo fazer um presente para seus amigos, criou 3 amuletos mágicos, e esses eram chamados de Wayfinders. E esse item, que é uma espécie de chaveiro, era um amuleto que possuía um feitiço, aonde sempre que um estivesse longe do outro, ele brilharia guiando um ao outro quando fosse preciso, né? Por isso que é Wayfinder, o achador de caminhos, né? Pouco tempo depois passa, no entanto, e tudo isso mudaria. Terra e Aqua eles estavam prestes a fazer o seu exame da marca da maestria, e para essa ocasião o Xerranort, que é amigo do mestre Heracles, veio prestigiar, né, a cerimônia e tudo mais. Só que também era a intenção de ver o potencial do Terra, e assim ele adultera a parte do teste, forçando o Terra a liberar um pouco do seu poder oculto que vinha da escuridão. O Xerranort ele tinha os olhos em Terra porque secretamente ele queria utilizar o corpo do rapaz como um receptáculo para prolongar a vida dele. É claro que ele não deixou isso explícito nessa hora, tá? A visita também consistia em observar o estado do Ventus, a qual ele já sabia que o Ventus havia se recuperado por completo. O resultado, no entanto, era algo que Xerranort pretendia influenciar, né? E, na real, ele já havia influenciado. O plano dele consistia em afastar os 3 amigos de seu mestre, e o Xerranort foi quem influenciou a escuridão em Terra para que ela despertasse. O ponto é, o Terra se assusta ao saber que ele tem trevas dentro de si, e Heracles, é claro, aconselha ele a controlar essa escuridão. E o Xerranort, ao contrário, aconselha ele a canalizar esse poder, a usar a escuridão dentro de si. E assim, devido ao seu descontrole momentâneo, ele é reprovado do teste, e quem é aprovado para ser uma nova mestra é a Aqua. Só que é claro, o Terra ele teria uma segunda chance de provar o seu poder e a sua capacidade e a sua temperança com relação ao seu controle das trevas. E assim ele recebe uma tarefa pelo Heracles, alguns dias depois do evento do primeiro teste, né? O Heracles então informa que o Xerranort desapareceu, que ele perdeu o contato com ele e que criaturas estranhas chamadas Enversed começaram a aparecer nos mundos. E o Terra e a Aqua deveriam procurar pelo Xerranort e acabar com os Enversed.
Sendo que secretamente, é claro, a Aqua tinha uma outra tarefa, né, que era monitorar o Terra e caso ele perdesse o controle da escuridão, mandar ele de volta para casa porque ele foi um menino mau, né? Antes de sair, no entanto, o Ventus aborda o Terra e diz para ele que ele tem medo que o Terra se perca ou mude na hora que ele voltar e que o Ventus teme que ele vai perder esse amigo. Só que o Terra diz pra ele que vai ficar tudo bem, que nada vai acontecer, que isso vai ser uma tarefa fácil e que logo mais ele já volta como mestre e é isso aí, eles vão continuar treinando e a amizade deles vai continuar. Assim ele dá início à sua jornada. Desde então, o Terra passaria por vários mundos da Disney. Mas antes disso, eu quero explicar pra vocês o que é Unversed, tudo bem? Se antes a gente tinha os Heartless, que são como uma escuridão dentro de um coração que o consome e assim toma forma, os Unversed na verdade são emoções. Tanto que o nome Unversed tem a ver com o termo em inglês versed, que traduzindo seria como versado. E versado significa algo como entendido sobre, né? Ou que entende sobre. Portanto, unversed seria aquele que é aversado ou inversado, significando algo como que não entende ou que não entende sobre. Em suma, são emoções descontroladas que são capazes de causar dano real e que possuem escuridão dentro de si, ou seja, são emoções negativas. No caso, é importante informar que eles não são tão fortes quanto os Heartless. E também, no caso, é importante informar que os Unversed, eles vêm de uma fonte única. Eles são diferentes dos Heartless, que podem vir das próprias pessoas. As pessoas podem virar Heartless. Os Unversed, no caso, eles vêm de uma única pessoa. Só que, é claro, eles também são atraídos por pessoas com emoções negativas muito fortes. Ok? Eu conto pra vocês quem é a fonte dos Unversed conforme o vídeo vai passando. O Terra então ele deveria caçar esses monstros e a sua primeira parada seria no mundo da Bela Adormecida, o Domínio Encantado ou Enchanted Dominion. Lá ele encontra a Malévola e ela questiona ele, né? Assim como ele questiona ela sobre o Zerra-Norte, eles perguntam quem é você, aquela coisa toda. Só que é claro, ela diz pra ele que não conhece o nome Zerra-Norte, mas que ela conheceu um sujeito que era um homem que dizia estar procurando a luz. Logo após isso, os medos que o Terra tinha sobre a escuridão dentro de si tomariam cada vez mais forma, porque a Malévola usa de sua magia e seu controle sobre a escuridão para dominar a mente do Terra numa espécie de transe e forçando ele a usar a sua Keyblade para roubar o coração da princesa Aurora. Dali, o Terra, assustado após resolver essa situação, ele decide ir embora, fugido, né, um pouco de medo, e assim ele vai para as Florestas dos Anões, ou Dwarf Woodlands, que na verdade é o mundo da Branca de Neve. E lá ele encontra a Rainha Má, que oferece para ele, para que ele fizesse uma pergunta a seu espelho mágico, só que ele deveria trazer em troca para ela o coração da Branca de Neve, ou seja, ele deveria fazer o papel do caçador. Só que é claro, ele recusa, ele não iria matar a garota assim de graça. Ele encontra a Branca de Neve e ele sente a pureza da luz dela. E entende que talvez o Zerra-Norte estivesse atrás delas, das Princesas da Luz, ou, né, Princesses of Heart, né, que é, na real, a Princesa do Coração, enfim. E antes que ele pudesse falar com ela mais, os Unversed surgem ali, né, e espantam ela. O Terra, então, vai para o mundo de Castle of Dreams, e lá ele encontra a Cinderela, já com o seu vestido destruído, né, os vestidos que os seus amigos ratinhos haviam feito. Mal ele sabia que o Ventus também tinha ajudado a fazer esse vestido. E é claro, né, ele tenta acudir ela, porque ela estava muito triste, ao ponto de atrair muitos Unversed. Só que quem ajuda ela de fato é a Fada Madrinha, que concede a ela a carruagem de abóbora e um novo vestido, com os sapatos de cristal. O Terra então questiona ela, perguntando se por que ela simplesmente ajudou ela, sem fazer com que ela lutasse pelo seu sonho. E assim a Fada Madrinha explica que o próprio ato de acreditar no próprio sonho já é uma demonstração de força o bastante para conseguir ele, né? Pelo menos isso na lógica dela. E afinal, a função dela é realizar o sonho dos outros, então ela está defendendo o trabalho dela, é claro. O Terra então acompanha a Cinderela como uma espécie de guarda até o castelo do Príncipe Encantado, para que ela possa ter a sua dança. E assim, ele encontra com a Aqua, a quem questiona ele sobre os boatos do que ele fez lá no Domínio Encantado, e outras boatos na qual espalharam sobre ele nas florestas dos duendes, e é claro que ele explica que são mentiras e que são coisas que aconteceram de formas diferentes, que ele foi manipulado, entre outros deveres, e que agora ele está na busca do mestre Zerra-Norte, pois ele está atrás das princesas do coração. Dali eles se dividem novamente, e ele descobre através do Granduque lá do Castelo dos Sonhos,
que os Unversed que surgiram lá, surgiram naquele mundo após um garoto de máscara ter aparecido ali. A partir daí, o Terra então vai atrás de Yensid, que é um outro mestre da Keyblade, é o atual mestre do Mickey, e ele era amigo do Heracles. Ele vai lá para pedir ajuda com relação aos mistérios que ele encontrou. E na sua torre, o Yensid explica para ele que, como tudo indica, o desaparecimento do Zerranort está relacionado às aparições dos Unversed. E com isso, o Terra é contatado por Zerranort, que convida ele para encontrar ele no Keyblade Graveyard, né, para que eles se encontrem. Já no Keyblade Graveyard, o Zerranort diz para ele o seguinte: os Unversed, na verdade, são emanados por Vanitas, que é um ser criado a partir da escuridão de Ventus. O Zerranort também explica que ele criou o Vanitas para evitar que essa escuridão que estava dentro de Ventus consumisse ele por completo. E que desde então o Vanitas estava sob o seu controle, como uma espécie de novo aprendiz, mas na verdade uma criatura a qual ele mantinha sobre rédea curta. A questão é, ele havia escapado e agora começou a espalhar sua escuridão pelos mundos para desbalancear o equilíbrio da luz e das trevas. Como um bom dissimulado, na verdade, tudo isso que ele falou são só meias verdades. Sob a indicação então do Zerranort, ele vai para Radiant Garden, e lá, enquanto ele tentava seguir o Zerranort, né, que estava lá também, ele conhece o Merlin e também aprende sobre umas coisas sobre o Ursinho Pooh, que na verdade é o livro em que ele vive, que é o livro do Bosque dos 100 Acres, que tem a ver, né, na verdade eles são fatores importantes para o futuro da saga, né? E ele entra no livro e até desperta um poder novo lá, mas o ponto é, esses personagens eles não têm muita relevância nesse jogo, eles vão ter mais relevância no futuro da saga. E é claro, antes que ele consiga alcançar o Zerranort, ele é parado por um Unversed gigante chamado Trinity Armor, que é feito por 3 partes. E uma dessas partes leva ele até o gerador de energia da cidade, e lá ele encontra o Ventus e a Aqua. Os 3 entram num combate de 3 contra 1, ou 3 contra 3, bom, enfim. Eles saem vitoriosos, e o Ventus entrega para ele e pra Aqua um passe pro mundo da Disneylândia, que é o mundo onde o Mickey é rei, né? E era um passe vitalício para eles poderem entrar e sair de lá quando eles quisessem. Só que a partir daí uma discussão se inicia. O Ventus então menciona que ele enfrentou o Vanitas e o Terra se assusta e diz pro Ventus que ele deveria tomar muito cuidado com o garoto de máscara porque o Vanitas era um perigo para o Ventus. Já que o Zerranort, né, explicou para ele sobre todo aquele fator de eles serem parte de um todo. A Aqua, no entanto, cobra o Terra sobre os delícias que ele havia cometido com relação ao seu poder da escuridão e que o Heracles sabia que isso poderia ter acontecido, né? O que faz com que o Terra entenda o porquê que a Aqua também saiu nessa missão, que na verdade ela estava lá para monitorar ele. E isso faz ele se sentir traído pelo seu mestre e pela sua amiga. Daí então ele decide seguir sozinho e ele conhece um sujeito chamado Braig, lá em Radiant Garden, que é um dos discípulos do Ansem o Sábio, o líder daquele mundo, que é um pesquisador que quer entender a essência do coração e seus meandros e tudo mais. O Braig então fala que ele mantém o Zerranort como um refém, uma parte secreta da cidade, e ele desafia o Terra pela Keyblade dele, porque ele diz que se ele ganhar, ele vai ganhar uma Keyblade e se perder ele liberta o velho, né? O Terra de início não acredita muito, mas ele vai onde supostamente o velho tá lá, e ele vê que o velho tá realmente preso, e aí uma luta se inicia. A luta é bem intensa e acaba assim que o Terra decide canalizar sua força da escuridão sobre a influência do Zerranort, e assim ele fere gravemente o Braig, né, deixando ele com uma cicatriz em um dos olhos. Dali, o Zerranort começa com seus trabalhos de manipulação, né, falando mais o recadinho do capeta no ouvido dele, e enfim, né, o ponto é, o Terra tá muito assustado de ter não conseguido manter a sua escuridão em xeque, né, só que o Zerranort conforta o Terra dizendo que na verdade ele canalizou a sua força e que ele deveria entender que não há mal nisso, não há mal em usar os seus poderes independente de ser da luz e das trevas. O que importa é para que fim você usa esse poder. O Zerranort então ele explica que quanto maior a luz que cerca alguém, maior é a sombra que essa pessoa projeta, e que o Terra ele era muito banhado pela luz tanto do Ventus quanto da Aqua, e que isso projetou sombras no coração dele. Ele também diz que o Terra não foi consagrado mestre, não porque ele não era capaz de fato, mas porque o Heracles era um covarde que sucumbiu à luz, porque ele temia a escuridão, ele não a entendia, e portanto ele era mais fraco porque ele não conseguia entender o seu inimigo, né? O único jeito de você vencer seu inimigo é entendendo ele, é isso mais ou menos que ele ensina, né? E ele também ensina que é necessário haver um equilíbrio entre luz e trevas, porque um gera o outro. O Zerranort então convida o Terra para ser o seu novo discípulo, e que juntos eles trariam equilíbrio à luz e à escuridão. O Terra aceita, e a primeira tarefa que ele deveria ter como aprendiz do Careca seria ir atrás do Vanitas e destruir ele. Assim ele manteria o Ventus também seguro, né? O Terra então se despede do velho e encontra o Ventus, que pede mais uma vez para deixar ir com ele, só que o Terra recusa dizendo que, caso seja necessário, eles iriam se encontrar novamente no momento que eles precisassem um do outro. Assim então ele vai, e até ele dá até um pulinho lá na Disneylândia, e ele dá uma lição lá no Capitão Bafo, que na época queria ser uma espécie de super-herói, só que ele era um trapaceiro do caramba, e ele ganha dele, né? Depois daí ele vai pro Coliseu do Olimpo, onde ele faz um acordo com o Hades que ensinaria ele a usar o seu poder da escuridão, sob controle, é claro, caso ele ajudasse ele contra os Zeus. O ponto é, o Terra entende que o Hades está só querendo usar ele recusa, e assim o Hades usa a escuridão dele, do próprio poder que ele possui, para controlar o Zack Fair, que é um personagem original lá de Final Fantasy Crisis Core, né? Então eu tô falando da versão de Zack de Kingdom Hearts, só que ele vem nesse jogo, né? Ok? Que também é pro PSP, que é um prólogo do Final Fantasy VII. Enfim.
O Terra enfrenta ele e liberta ele da escuridão, e o Zack então chama o rapaz de herói. Daí ele vai pra Deep Space, que na verdade é um mundo que é a nave prisão lá do filme do Lilo e Stitch, que aprisionava o Stitch, né, antes dele ir pra Terra. O Terra então ele é pego sob custódia lá da Federação Galáctica por aquele alienígena que prende, né, que fica perseguindo o Stitch. E então ele encontra o Dr. Jumba e até então o apelidado Experimento 626, que é claro, é o Stitch, a gente sabe que é ele depois, né? E eles, ajudando um ao outro, conseguem fugir da cela. O Stitch, no entanto, ele fica muito interessado pelo amuleto lá, o Wayfinder do Terra, e até tenta roubar ele. Só que o Terra ele fica bastante apreensivo com relação a isso e ensina pro Stitch que aquilo era muito importante pra ele. Na verdade, ele percebe o quanto que aquele símbolo de amizade é importante pra ele e o quanto ele se importa com seus amigos. E aí ele explica pro Stitch que algum dia ele vai entender esse valor, ele vai entender esses símbolos, esses significados. E o Stitch, já mostrando um pouco de compaixão, né, a partir desse momento, devolve pra ele o amuleto. O Terra também ele dá uma passada bem breve lá na Terra do Lunka, né, na ilha de Neverland, lá do Peter Pan, e momentaneamente ele se une ao Capitão Gancho, que estava sendo atacado por um Zunburst. Aí ele salva o rabo do Gancho, né, e do Smith também. E o Gancho diz que pra ele que na verdade o Peter Pan é uma pestinha, ele tá tentando roubar o tesouro dele. Aí o Terra meio que se compadece do velho por algum motivo, parece que ele gosta de velho. E ele vai lá proteger ele, né? Porque o baú do Gancho supostamente continha uma luz. Aí o Terra entende que poderia ser a luz daquele mundo, ele vai lá e percebe que na verdade era tudo uma pataquada do Gancho, que na verdade só tinha ouro no baú. Então ele se desculpa com os garotos perdidos de Peter Pan e explica também pra eles que existem tesouros maiores do que posses e ouro, e que a união deles ali naquele mundo é um tesouro como esse. Dando até um conselho pra eles que eles deveriam utilizar aquele baú pra guardar algo, coisas que fossem realmente importantes pra eles, né? De real valor, né? Enfim. Enquanto ele também viaja pelo espaço entre mundos após sair lá da Terra do Nunca, uma luz misteriosa atrai a atenção do Terra, e assim ele é levado pro mundo de Destiny Islands, que é o mundo do Sora, né? Lá de Kingdom Hearts 1. Lá ele encontra dois jovens garotos, um de 5 anos, que é o Rico, e um de 4 anos, que é o Sora. Ele observa ambos brincando e ele sente que a luz que atraiu ele vem do Rico, e ele decide conversar com o garoto. Ele então aprende que o garoto se importa muito com seus amigos, e especificamente com o Sora, e que o maior desejo dele é ser forte o bastante para proteger os seus amigos. O Terra compadece desse desejo, e ele decide fazer o ritual da herança com o Rico, passando então para ele a capacidade de utilizar uma Keyblade, consagrando nesse momento o Rico como um dos escolhidos da Keyblade. O Terra, no entanto, ele tem uma atitude bastante irônica, porque ele diz que não sente nenhum potencial vindo do Sora, para ser um Keyblade Builder, né? E o ponto é, mal sabia ele no futuro que o Sora mostraria para ele o quão errado ele estava sobre ele, né? De lá, o Terra encontra o Ventus voltando para Land of Departure, só que antes que ele possa pensar sobre o que ele vê, o Xehanort convoca ele novamente pro Keyblade Graveyard, e lá o Xehanort explica que, o Ventus descobriu sobre o passado dele, e 2, ele pretende confrontar o Eraco sobre isso, e que isso coloca o Ventus em perigo. O Terra então vai apressado ao encontro de seu amigo e vê que ele temia, ou melhor, ele vê o que ele temia mais assim acontecer, que era o Heracles tentar matar o Ventus. E para evitar que ele fosse engolido do Vanitas, né? Essa seria a intenção dele. Se ele matasse o Ventus antes disso acontecer, não haveria problema, o plano de Xehanort não iria se completar. O Terra então em fúria pragueja contra o seu mestre e ele indaga ele do porquê que ele correria para o caminho mais fácil, assassinando alguém inocente, para evitar um medo ao qual, se ele fosse obstinado bastante, ele poderia impedir com sua própria força. Não era isso que um Keyblade Reader deveria ser? Corajoso em enfrentar a escuridão? Para proteger o Ventus, então ele abre um portal, joga o garoto dentro do portal, lançando ele para o espaço entre os mundos, e assim, uma vez que o Ventus está seguro, ele canaliza o seu poder da escuridão, e o Terra, junto com esse seu poder novo, né, na verdade seu poder velho, mas agora com ele abraçando esse poder, enfrenta o Heracles e ganha a luta, fazendo com que o Heracles percebesse o quanto ele estava errado. Ele então se desculpa, diz que ele havia temido chegar a esse ponto do plano do Xehanort, e ele explica que na verdade o Xehanort planejou tudo isso, planejou essa separação, essa cisão entre a relação deles, só que antes que ele pudesse falar mais alguma coisa, o Careca aparece e mata ele pelas costas. O Terra, sem muito entender o que está acontecendo, ouve do velho que, na verdade, o Terra deveria se entregar para a escuridão, porque a escuridão é a origem de tudo, e que ele faria todos os mundos retornarem ao seu estado original, e que, basicamente, o plano dele era utilizar a X-Blade para invocar Kingdom Hearts e fazer o mundo à sua imagem, às suas ideias. Ele intima, então, o Terra para ir ao Keyblade Graveyard novamente, dizendo que lá eles deveriam se enfrentar, e é claro, que a Aqua e o Ventus seriam mortos lá. Com um golpe devastador, o Xehanort usa uma onda de trevas que destrói The Land of Departure, e assim, Terra entende o quão tolo ele foi durante todo o jogo, deixando seu ego falar mais alto do que sua razão. Jurando que ele não deixaria seus amigos serem mortos por esse velho desgraçado, o Terra se prepara para sair da sua jornada final, né? Só que há algo de errado, na verdade algo de muito errado. No mesmo lugar onde ele costumava ir junto com a Aqua e o Ventus para treinar e ficar observando o céu noturno e conversando, como uma espécie de... assim como a praia de Destiny Islands é pro Rico, pro Sora e pra Kairi, ele vai para esse espaço em The Land of Departure e uma figura misteriosa surge. Ela está trajada de hobbies pretos e seu rosto está coberto, mas ela tem uma presença muito familiar. Ela desafia o Terra para uma luta e após um combate bastante difícil e árduo, a figura desaparece como o vento. O Terra
Então ele se sente que, na verdade, ele só foi usado por alguém como se fosse um teste, como se fosse um boneco de treino. E ele não sabe por que ele se sente disso, se sente dessa forma. A questão é, mal ele sabia que essa figura que ele acabara de enfrentar era o próprio Zerranort, só que mais jovem, vindo de seu passado e viajando pelo tempo durante os eventos de Kingdom Hearts Dream Drop Distance, que é o jogo de 3DS que saiu depois de Birth by Sleep. Mas enfim, eu vou falar mais disso durante o vídeo de Kingdom Hearts Dream Drop Distance. O Terra então vai pro destino final dele, e lá ele encontra seus amigos. Pra Aqua, ele diz que o Heracles está morto, por culpa dele, e que ele deveria estar ali para pôr um fim nos planos do Zerranort, para vingar o seu mestre e tudo mais. E pro Ventus, ele jura que protegeria. Mas o Ventus, sem muita confiança nessa situação toda, explica que ele deveria ser morto caso Vanitas tomasse seu corpo completo, já que ele não quer ferir os seus amigos. O Zerranort então aparece com Vanitas, e a luta final se inicia, de maneira brutal. Os amigos são separados após um movimento precipitado de Ventus, que acaba congelado pelo Zerranort. O Vanitas vai enfrentar a Aqua, e o Terra enfrenta o Zerranort. Com muita raiva, ele usa de todo o seu poder para derrotar o velho, e o esforço dá resultado. Mas isso era parte do plano do careca maldito também. O Zerranort então explica que ele está velho, que é bem óbvio na verdade, mas que ele não ficaria daquele jeito por muito tempo, pois a Keyblade que ele possui pode, além de despertar o coração de uma pessoa, pode separar o coração de um corpo, qualquer corpo, e assim mandar esse coração para um novo corpo. E o Terra seria o seu novo corpo, um corpo jovem, forte e cheio de escuridão poderosa. O Terra tenta se proteger desse movimento desesperado, né? E ele se esconde na sua armadura. Mas a armadura não é o bastante para protegê-lo, e mesmo assim, Zerranort desperta em seu corpo, agora possuindo cabelos brancos e prateados, como ele teve uma vez na sua juventude, e olhos alaranjados tocados pela escuridão. Com o Ventus unidos ao Vanitas, a X-Blade é formada, e com o seu corpo jovem, agora o Terra Zerranort, ou para facilitar, Terranort, seria garantida a sua vitória. Ele conseguiria ganhar e ele conseguiria cumprir o seu plano. Mas ele não contava com algo. Como a rocha e a terra em que pisamos é resistente, duradoura e vasta, o Terra e a sua força de vontade, que criaram uma consciência dentro da sua própria armadura, decide impedi-la. Usando do seu poder puro mental, o Terra enfrenta o seu corpo e vence ele, selando o Kingdom Hearts no Keyblade Graveyard e jogando o corpo do Zerranort, que é levado pela explosão de luz que é resultante da destruição da X-Blade, que foi destruída, né, pelo Ventus e pela Aqua, o Ventus dentro de si próprio e a Aqua no mundo real. Assim, a vontade duradoura, ou então, como o título em inglês é Lingering Will, promete que ele consertará tudo no seu devido tempo, e de joelhos e com a espada fincada no chão, a armadura jaz naquele mundo abandonado como um monumento em a coragem do Terra. O coração de Terra, no entanto, continua em seu corpo, em conflito com Zerranort, e eles combatem por muito tempo dentro desse espaço interno pelo controle de seu corpo. E quando a Aqua enfrenta ele no mundo real, em Radiant Garden, após todos esses eventos, ele decide usar a sua Keyblade para trancar o coração de Terra, mas o processo faz com que ele começasse a ser engolido pelo domínio da escuridão e que suas memórias também se perdessem, como se ele tivesse quebrado a sua própria corrente de memórias. A Aqua então só salva o Terranort, se jogando no lugar dele, na esperança de que o Terra tomaria o controle de seu corpo novamente. E desse jeito ela é que é mandada pelo domínio das trevas. Agora o Terranort não tem mais memórias, nem de Terra, nem de Zerranort, e ele é encontrado por Ansem, o sábio, que adota ele como um aprendiz. Ainda assim, dentro de seu corpo, Terra ainda enfrenta Zerranort, e desde então, o velho que está habitando esse corpo em combate contra o jovem, sente que Terra não está sozinho, porque mesmo após a morte, Heracles acompanhava seu aprendiz em seus combates, o que fazia com que Terra não temesse mais a escuridão. Desde então, Terranort seria quem faria todos os atos terríveis que levariam até Kingdom Hearts 1 e por aí por diante, né? Porque desde então ele viraria aprendiz do Ansem o Sábio, aprenderia tudo que ele deveria aprender sobre escuridão e os corações, abandonaria Ansem o Sábio no domínio das trevas, tomaria o seu nome, virando então o Heartless, chamado de Ansem o Perseguidor das Trevas, assim como também o Nobody Xemnas, que criaria a Organização 13, e enfim, outro detalhe interessante é que mesmo após fazer isso tudo ele ainda tem resquícios das memórias do Terra, porque mesmo sendo o vilão da série, ele ainda continua procurando por Ventus, tentando encontrar em que lugar ele está, e ainda assim procurando um jeito de trazer a Aqua de volta para o domínio da luz. E essa é a conclusão da campanha do Terra. Ainda temos a campanha do Ventus e da Aqua, e a Aqua na verdade tem 3 campanhas, a sua campanha principal, o Final Episode e o Last Episode, além também dos eventos de Birth by Sleep 0.2. No mais, eu agradeço a atenção, lembrando vocês também que tem o meu Instagram e meu Twitter para você seguir, para ver meu trabalho, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo a todos.